Oi, tudo bem? Então vamos dar continuidade à aula que iniciamos semana passada, que estávamos falando sobre o Congresso de Viena, a Santa Aliança e as revoluções liberais do século XIX. Hoje nós vamos tratar mais a fundo a questão das revoluções liberais, tá? Então a gente já tinha visto na última aula que as primeiras décadas do século XIX, elas foram marcadas pelo expansionismo napoleônico, questões sociais decorrentes da Revolução Industrial, que nós vamos ver em uma próxima aula. Falamos também várias correntes ideológicas que estavam surgindo naquele momento, dentre elas o liberalismo, também um movimento com princípios democráticos, o socialismo, o conservadorismo. Então tem várias correntes que estão surgindo aí, inclusive uma que é muito determinante, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o nacionalismo. Tá? Então esse é a situação da Europa lá no século XIX. Havíamos falado na última aula sobre as reações do Congresso de Viena e sobre a Santa Aliança. As revoluções burguesas ou revoluções liberais que vão acontecer no século XIX, elas se dão principalmente a partir de três fortes ondas. Uma de 1820, uma de 1830 e uma de 1848. Todas elas são influenciadas pelo liberalismo e o nacionalismo, tá? O nacionalismo, a gente pode dizer que é uma das principais forças ideológicas nesse momento, tá? Porque vão surgindo minorias nacionais que vão buscando traçar uma identidade nacional. Isso é uma corrente filosófica, ideológica muito presente no século XIX. Então, as três ondas, a primeira delas é a de 1820. A de 1820 acontece em alguns países, né? A gente vai citar aqui alguns deles. Na Espanha, aconteceu uma revolução, tá? Contra o rei Fernando VIII, e vai ser essa rebelião, essa revolução liberal de 1820 que acontece na Espanha, ela é abafada pela Santa Aliança. A Santa Aliança intervém militarmente e abafa essa revolução. Outra que vai acontecer também em 1820, que a gente conhece bastante quando fala em história do Brasil, que é a Revolução Liberal do Porto, exigindo a volta de Dom João VI para Portugal, e é lá que vai se implementar a primeira Constituição Portuguesa, em 1820. Na Polônia vai ter uma tentativa de revolução também contra o domínio russo, e na Grécia também vai acontecer uma revolução explodindo contra o domínio otomano. Tá? Então vai acontecer tanto na Polônia quanto na Grécia, respectivamente contra o Império Russo e o Império Otomano, e todas as duas revoluções vão ser reprimidas pela Santa Aliança. Já em 1830, a gente pode falar que ela acontece na Polônia, na Bélgica, também acontece na Itália e na França. A de 1830 na França foi o governo de Luís XVIII. Ele assume o trono depois da deposição de Napoleão, tá? E vão ter forças antagônicas aí que vão buscar o equilíbrio dessas duas forças políticas, e o governo também de Carlos X. Carlos X, ele vai determinar a dissolução da Assembleia, ele vai estabelecer também um valor censitário para o voto, buscando excluir a burguesia do seu direito de voto, e vai ampliar também a participação da igreja nas instituições educacionais. Contudo, vai ter uma reação forte a partir de Luís Filipe, onde que vai ter grande participação popular de estudantes, burguesia, trabalhadores, vão fazer várias manifestações e levantes que vão conduzir a essa Revolução de 1830. O rei Carlos X vai abdicar do trono, vai buscar exílio na Inglaterra. E quem vai assumir o trono vai ser Filipe de Orleans, que tem a confiança da burguesia. Na Bélgica, o Congresso de Viena havia determinado que a Bélgica deveria se submeter ao governo da Holanda. E em 1830 vai ter uma insurreição
na Bélgica, e eles vão proclamar a sua independência. Tá? Então, em 1830, a Bélgica vai se tornar independente da Holanda. E na Polônia, o Congresso de Viena também tinha determinado que a parte oriental da Polônia deveria se submeter ao Império Russo. Contudo, em 1831, mesmo com forte repressão, a Polônia vai se tornar independente. Essa parte oriental da Polônia, que era submetida à Rússia, vai se tornar também independente. Na Itália, vão acontecer rebeliões, principalmente na área de dominação austríaca e nos estados pontifícios, inicia em 1831. Contudo, as forças austríacas mesmo, internas, conseguem controlar essa rebelião. Na Alemanha vão ter vários movimentos liberais, constitucionalistas, vão ser reprimidos, só que em 1834 vai surgir o Zollverein, que é uma união aduaneira dos estados alemães, com o objetivo de promover a integração do mercado. E a principal dessas rebeliões, dessas chamadas revoltas liberais, vai acontecer em 1848, que é a chamada Primavera dos Povos, que várias correntes políticas vão se unir contra essa questão absolutista do regime monárquico. Né? A gente já falou que tem várias correntes aí, tem o liberalismo, os princípios democráticos, o nacionalismo, mesmo o socialismo, todas essas correntes vão se unir e vão criticar, né, a situação monárquica vigente. Então a gente pode perceber que em 1848, que o Luís Filipe de Orleans, que era aquele rei francês que assumiu o trono em 1830, ele vai favorecer a alta burguesia, até ele é chamado o rei burguês. Muitas vezes a gente vai ver essa terminologia para falar do Luís Filipe. Vai ter exclusão de camponeses e operários em relação aos votos, porque o voto vai ser censitário, vai favorecer a alta burguesia, e sendo assim, essas várias correntes vão se unir, até que em 1848 vai estourar uma revolução na França, estudantes, trabalhadores vão fazer barricadas mesmo na rua, e vai acontecer a Segunda República, que é um governo provisório de tendência republicana e socialista. As principais medidas vão ser o voto universal, a liberdade de imprensa e reunião, limitação da jornada de trabalho e oficinas nacionais. E vai ser eleito, vai sair vitorioso nas eleições o Luiz Bonaparte. Ele vai em 1851, através de um golpe de Estado e um plebiscito, ele vai se eleger como cônsul. E até em 1851, um novo plebiscito vai fazer com que ele se torne imperador da França, Napoleão III. E vai governar até 1870. Tá? E só para a gente fechar, que em aula posterior a gente vai falar também sobre a unificação da Itália e da Alemanha, mas só para lembrar aqui que no caso da Confederação Germânica, ela vai ser criada também em 1848, e ela vai ser composta de 39 estados. A Prússia é o mais forte, uma parte dominada pela Áustria, e o Zollverein vai buscar a integração de mercado. Ele vai ter um caráter liberal, exigindo o fim do absolutismo, e nacionalista também, buscando a unificação da Alemanha, que a gente vai falar em aula posterior. Tá bom, gente? Até a aula lá.